fazer o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Esse é o 10º dia do nosso propósito desse mês. E tal como, meu Deus, os dias desse mês vão passando, estamos também entregando ao Senhor o nosso melhor, estando, meu Pai, na tua casa, na tua presença, fazendo a tua vontade e dando, meu Deus, ao Senhor condições, dando glória ao Senhor, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, poder fazer na nossa vida e fazer em nós, fazer por nós, meu Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, como pôde fazer e fez por Judá e por Jerusalém, quando Josafá não tinha para quem, não tinha o que fazer e para quem recorrer, ele recorreu ao Senhor. Meu Deus, nós não sabemos, às vezes, dentre tantas respostas não temos uma. Não sabemos o que falar, não sabemos o que responder, não sabemos como proceder, não sabemos qual atitude tomar. Mas eis-nos aqui, meu Deus, com humildade, com fé, dependendo do Senhor, os nossos olhos se voltam para Ti. E nós pedimos direção. Nos dê direção, Senhor. Qual é a resposta que nós devemos dar? Para cada situação que estamos vivendo, qual é o passo que nós devemos dar? Quantas vezes que entre duas alternativas, nós temos igual, meu Pai, igual vontade, igual opção, e não sabemos qual é a melhor. Que o Senhor venha, que o Senhor aponte, que o Senhor confirme, que o Senhor fale, que o Senhor, meu Deus, dê direção, que o Senhor tire, meu Pai, aquilo que ainda nos divide, porque como Elias fez com aquele povo, meu Deus, o teu povo Israel que estava mancando, cocheando em dois pensamentos, ele disse: se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, sigam. Meu Deus, nós já sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus, nós já falamos, já agimos, já, meu Pai, nos colocamos, dando ao Senhor, meu Pai, a condição e mostrando para o Senhor que o Senhor é Deus, o nosso Deus. E eu oro para que aquilo que ainda não vimos, o Senhor se manifestar na nossa vida, com resposta, com a paz que vem do Senhor, com a confirmação da Tua vontade sobre nós e para nós, da resposta, meu Deus, e da vitória sobre os amonitas, moabitas e meunitas, que o Senhor venha e que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe. Eu entrego, meu Deus, a minha vida e cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, para que o Senhor venha falar conosco, que também venha agir na nossa vida, que venha operar milagres, que venha, meu Deus, nos dar vitórias diante de cada um dos nossos inimigos, que o Senhor, meu Pai, nos levante, nos sustente, que o Senhor nos capacite, nos encoraje, que o Senhor nos dê o poder e a força para resistirmos contra todo o mal, e o mal venha fugir de nós, e não o contrário, não nós fugirmos do diabo. Que o Senhor abençoe esse culto, abençoe esse templo agora, abençoe a igreja, abençoa cada pessoa, meu Deus, que veio, que busca o Senhor, cada uma agora, meu Pai, que de onde estiver nos acompanha na nossa transmissão. Eu oro para que o Senhor nos dê respostas, vitórias, e que o Senhor, meu Pai, nos coroe com bênçãos. Eu entrego o andamento desse culto nas Tuas mãos e declaro que ele seja um instrumento de bênçãos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega?
Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. A unção de Josué está sobre mim. A gente tem, desde o dia 1º de dezembro, ouvido, aprendido, e caso você ainda não tinha aprendido, agora está aprendendo sobre o que faz a unção. A unção de Josué, a unção que veio sobre aqueles adoradores de Judá e de Jerusalém, que tiveram aquela unção. A explicação é essa, a unção. E esse é um propósito que a unção, como nós ouvimos ainda ontem, a palavra de ontem, pelo menos lá em Isaías 10, e essa é uma palavra que é importante de vez em quando você lembrar dela. Coloca para mim, acho que é o 10:27 ou é o 27:10, qual que é? É essa mesmo. Cada vez que você se encontrar, sabe aqueles... Às vezes não é numa batalha lá no Vale de Baca, mas às vezes é igual eu estava esses dias. Eu tinha que responder um e-mail, e é aquele e-mail que custa... Pensa um e-mail que pode custar muito, muito que eu falo, muito dinheiro, mas é muito mesmo. E às vezes vem aqueles pensamentos na sua mente que se eu colocar isso aqui pode causar aquilo ali. Se eu colocar aquilo ali nesse e-mail pode dar essa margem. Se eu não colocar isso aqui, mas aceitar isso aqui, eu posso gerar um padrão. Tem muitas opções. E aí você tem que conciliar pessoas com regras, com compromissos, com prazos, com condições, com pressão, com resultados coletivos. E se você tenta agradar alguém, ou ficar bem com alguém, ou não, eu vou escolher esse lado, você erra. Agora, quando você para tudo e fala igual isso aqui, ó, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu... Olha o erro que a gente comete na vida. Às vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus que está dizendo, vamos colocar isso aqui, ó. Eu não vou usar a expressão literalmente, estou dando um exemplo que eu vivi, porque não tinha de fato uma carga no meu ombro, mas a carga estava aqui. Sabe aquela carga que às vezes você tem? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar resposta, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que atender tal demanda. Tem um peso, tem uma carga. Não é no ombro, mas é na cabeça, é na mente, é no coração. É ou não é verdade? E a Bíblia diz, e acontecerá naquele dia, qual dia? Qual dia que acontecerá? O dia que é necessário. É ou não é? Qual é o dia que eu preciso? O dia que eu preciso. Se o meu dia é hoje, então, Senhor, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Olha o erro que algumas pessoas ainda estão cometendo. Elas estão tentando encontrar, ou de forma humana, intelectual, por capacidade delas, por influência, se unindo a outras pessoas, se aproveitando de algumas circunstâncias boas que elas têm, né? Por exemplo, ao que eu tenho de dinheiro, a posição que eu ocupo em determinado lugar, a autoridade que eu tenho na minha casa, o tempo que eu tenho, a autonomia que eu tenho. Tem gente que está tentando se apropriar disso e usar disso para remover, por exemplo,
alguns julgos que tem na vida, que chegaram na vida da pessoa. Eu nem vou dizer julgo que ela pegou com as próprias mãos, problemas que ela pegou, batalhas que ela foi lutar e que não era dela. Não, tem coisa que vem, que acontece, faz parte da vida. Você não buscou, não pediu, não quis, não desejou, mas acontece. Aí a palavra está dizendo, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Só que eu estou tentando ainda resolver de que forma? Natural. Eu vou fazer isso, então eu vou conseguir aquilo. Grande engano. Isso aqui é uma resposta já para alguns. Não, porque eu vou mexer com isso aqui, porque eu sei, porque eu tenho. Não muda. Mas aí quando você depende de Deus, quando você acredita no Senhor, quando você coloca aquilo nas mãos do Senhor, a palavra está te ensinando, está te moldando de novo, e está colocando você na condição que você deve viver, que é a condição espiritual. Aí a Bíblia está dizendo, e esse jugo será despedaçado por causa da unção. Não é por algum atributo seu, não é por inteligência, não é por um recurso que você hoje tem. O que eu estou vendo a cada dia, até aqui é literalmente, pode ser que daqui a pouco essa periodicidade diminua, mas eu estou vendo a cada dia coisas improváveis acontecendo com pessoas improváveis. Pessoas sem recurso conseguindo coisas que os que têm recursos não estão conseguindo. Pessoas que não são lá tão boas, tão capazes, tão inteligentes, que estão vivendo coisas que está acima do nível delas, do nível de alcance delas. Por quê? Porque elas estão acreditando. Tem uma unção sobre a minha vida. Há uma unção sobre a minha vida. Eu não vou fugir de qualquer que seja o problema, o desafio. Deus permitiu, Deus vai dar condições, Deus vai me abençoar. Deus vai derramar sobre mim aquela unção que esteve nos adoradores, que eles foram firmes lá e louvaram, em vez de pensarem em espadas, em escudos, em lanças, pensaram em instrumentos e em músicas de adoração. Adoraram ao Senhor e o Senhor deu vitória a eles. A unção de Bezalel, que tornou um homem comum, um artista, um homem que deu conta, diga, ele deu conta. Diga, eu dou conta. De que maneira você dá conta? Com a unção. O Bezalel deu conta de corresponder a cada determinação, cada detalhe, cada forma, cada medida, cada material, cada acabamento que foi direcionado a Moisés. Ele deu conta ou não deu? Unção. E aí tem gente que está com uma pilha de trabalho, uma pilha de coisas para resolver. Ó a maldição que a pessoa lança, eu não vou dar conta, está quebrado. Já quebra você que fala isso agora, você fala, está quebrado essa expressão que eu usei em nome de Jesus. Eu tenho unção de Bezalel. Eu tenho unção de Bezalel. Quem tem unção de Bezalel aqui? Levanta a mão. Você tem que crer nisso, é fato. Vamos falar de o contrário da unção. Quem assistiu aqui já ao vídeo da primeira visita que o Bispo Fernando fez lá na comunidade Esmaga Sapo? Quem já assistiu? Levanta a mão alto. Quem não assistiu, depois no final do culto, o pessoal vai colocar e você vai assistir. Alguém aqui é da comunidade? Perguntar de novo. Dou-lhe 2. Alguém aqui da comunidade Esmaga Sapo? Dou-lhe 3. Alguém aqui é da comunidade Esmaga Sapo? Olha aí em volta e vê se você vê alguém. Olha aí, sem preguiça. Ninguém está com torcicolo. Se estava, seja curado, em nome de Jesus. Olha aí. Viu alguém ou não?
Então vamos aprender com esse pessoal. Vamos aprender com eles. É o que está sendo pregado aqui, ó. Quando você vê o vídeo, você já deve ter ouvido, né? Esse ano, né, é o 3º ano já que a gente faz o trabalho e dá uma assistência focada no pessoal que mora nessa favela, né? Eu já tive a oportunidade, eu conheci essa favela antes de ter a Taquari. Quando eu ainda fazia o trabalho Natal, Família e Criança Felizes, a gente foi lá 1 ano. Isso é só para você entender que ela não é nova, né? Ela não é de agora. Ela já tem um tempo já. Mas nos últimos, contando esses últimos 3 anos, a gente tem feito, no Natal, Família e Criança Felizes, a gente tem feito um trabalho lá. O que é o trabalho lá? Vai lá, cataloga, né, as famílias de lá, o pessoal de lá, ajuda aquele pessoal, porque ela não é aqui do lado, não é tão perto. Então, o pessoal aluga ônibus, doa ônibus para trazer aquele povo, para eles participarem de um culto especial, para eles terem já um evento de Natal aqui, onde a gente presenteia as crianças, tem um trabalho infantil, né, prega, mostra para os adultos o caminho da fé, o culto, dá oportunidades para eles chegarem até Jesus, de entregarem a vida para Jesus, dá um caminho, a palavra é pregada, e depois os alimentos, os materiais de higiene, aquela cesta de Natal, aqueles produtos específicos do Natal, então pelo menos aquele povo recebe palavra e alimento e materiais para pelo menos aquelas 2 semanas que se seguem eles passarem muito bem. Como alguns usam a expressão, a melhor fase do ano deles é essa, em termos do que eles comem, do que eles têm, da vida que eles têm. Então, veja bem, 3 anos. Quando eu perguntei aqui agora quem é da comunidade, quantas pessoas levantaram a mão? Hã? Aí o que você está ouvindo agora? Ó? Pessoal que foi lá no trabalho, pessoal que foi lá, né? E por que eles foram lá, você está perguntando? Porque eles vão listar as pessoas que vão participar do trabalho, eles vão lá cadastrar, cada família, quantos adultos, homens, mulheres, crianças, que sexo que é a criança, para separar presente, para entregar, para ajudar. Então, esse ano, o pessoal que vai há 3 anos, e sem contar os que já vão há mais tempo, por exemplo, disseram, eu nunca vi do jeito que está. Nunca foi tão triste, nunca foi tão caótico, a miséria nunca teve o nível que está agora. Olha, as cenas que a gente viu de miséria, de doença, de falta de higiene, de falta de roupa, de falta de comida, de falta de água, de falta de tudo. Todo mundo que foi, teve gente que não conseguiu permanecer ali durante todo o trabalho. Dado conjunto de coisas. Sabe aquele conjunto? Imagem versus ambiente, versus cheiro, versus a condição de algumas crianças, a condição de alguns idosos. Alguns não conseguiram. E olha que o pessoal está acostumado a fazer trabalho social. Né? Para algumas pessoas que tiveram algumas reações, que eu conheço, é como se chegasse um doente no hospital e o médico falasse, não, esse aqui eu não aguento atender, mais ou menos isso. Você vai dizer assim, o que isso tem a ver comigo? É agora que nós vamos saber. Porque tem gente que tem aí uma espécie de esmaga-sapo na vida. Não que você mora lá na comunidade, nem perto, não tem nada a ver. Mas quantas pessoas, eu acabei de te dar um exemplo agora do que a gente está ouvindo há 10 dias. O assunto que a gente mais está ouvindo há 10 dias. Se a gente tivesse que colocar uma palavra, qual palavra seria? Bate pronto, responde. Unção.
Tem gente que há 10 dias não manifestou uma vez, uma atitude de fé que traga para si a unção de Deus. Foi falta de ouvir? Foi falta de dar condições para receber essa palavra? Não, porque se você está aqui até hoje, numa terça-feira, que não é um dia comum da maioria, se você está aqui, você está no propósito. Se você está aqui agora ouvindo essa palavra, você está no propósito. Então quer dizer, você está dando condições. É ou não é verdade? Você está dando condições. Não tem como. Agora, nem que a gente quisesse dar uma bronca e falar, não, você não deu condições. Não. Você que está aqui, você está dando condições. Esse preço você está pagando. E está recebendo condições também. Tá ou não está? Mais uma vez recebeu. Unção para louvar, unção para ter vitória, unção do Bezalel, unção para despedaçar o jugo. Porque cada palavra que a gente ouve é uma unção que é liberada. Isso é literal. Cada vez que você ouve a palavra, se você pega, se você toma posse, você pode não estar pegando, mas tem alguém que está pegando e vai usar aquilo, e vai viver aquilo, e vai desfrutar daquilo. Então, eu vou me pegar apenas nesse período de 10 dias que a gente está falando de unção. Mas eu poderei me pegar aqui em muita coisa, que alguns têm ouvido, aprendido. Quantos que foram aconselhados num atendimento e ouviram, a partir de hoje, você vai agir assim, nessa área da sua vida. Você entendeu? Entendi. Então você vai fazer assim. Quantos que ouviram, a partir de hoje, você não repete mais isso, igual eu acabei de falar agora. Eu não dou conta. Você está ouvindo o contrário. Então, o pessoal, por exemplo, eu não lembro qual foi o dia do ano passado, se foi dia 20 de dezembro, se foi dia 22, que eu me perco se foi antes ou depois sempre, eu sei que foi num sábado igual esse, que foi dia 21, então deve ter sido no dia 19, no dia 20, se eu não me engano. O pessoal veio aqui. Tem gente que já veio 2 anos. Que maravilha. Mas aí você vê agora, a situação da pessoa está pior. Aí os racionais, os cartesianos de plantão que estão aí, estão se coçando agora, vão falar assim, mas é a situação do país, é o governo, é não sei o quê. Você pode acreditar nisso. Mas se eles tivessem agarrado a oportunidade, será que eles estariam lá naquele lugar? Tem gente que saiu aqui, não foi da comunidade Esmaga-Sapo, tem gente que já saiu da Sé, da Praça da Sé, da rua. Tem gente hoje que está aí apoiando em corredores da igreja, na obra, em setores da igreja, que saiu da rua. Não era nem da favela, da comunidade, como hoje é mais fofinho falar, né? A pessoa saiu, ela pegou aquilo. Nos momentos cruciais, ela, não, eu pego a fé, eu vou dar esse passo, eu vou romper com isso aqui agora. Não, mas é difícil para todo mundo. Na vida a gente paga preços. Você paga um preço para sair do Esmaga-Sapo. Paga ou não paga? Mas você paga um preço por ficar lá também. Paga ou não paga? Então, eu preciso agora tirar a questão do nome, que é um nome meio agressivo, né? Você já imagina a cena, né? Por que será que chama isso, né? E quando você vai lá e conhece, você entende bem por que chama isso, a comunidade. Esquece agora esses detalhes, mas pensa, o que ainda existe desse tipo de atitude, desse tipo de reação na minha vida. Coisas que eu tive, eu tenho a oportunidade, que eu posso fazer diferente, que não tem mais porquê, dado o conhecimento, a oportunidade, dado o tempo, e eu tenho hoje, eu estou ouvindo agora essa palavra, não tem mais porquê eu fazer do jeito que eu estou fazendo. Não tem porquê mais eu fazer a escolha errada e eu pagar o preço errado.
Porque a cada passo que a gente vai dar, vem aquele cálculo. Sabe, vai ser difícil, hoje eu estou cansado. Por exemplo, veja, eu olho isso aqui e já me dá uma alegria. Primeiro, né, que eu aprendi a praticar. Ainda que o meu olho queira me enganar, eu aprendi a praticar a gratidão. Já de bater o olho, você percebe que tem menos pessoas do que a semana passada. Mas quando eu olhei, eu falei assim, na hora, eu estava no louvor ainda, eu falei assim, Senhor, obrigado pelas pessoas que vieram. Você vai dizer assim, por quê? Porque tem aquelas que pensaram na chuva, que pensaram que a temperatura está caindo, que pensaram no trânsito, que pensaram no cansaço, que pensaram que não vale a pena, que pensaram um monte de coisas. E que, mais uma vez, escolheram o preço errado a se pagar. É ou não é verdade? Preço errado. Eu vou folgar, eu vou descansar, eu vou me acomodar, ou seja, eu não vou continuar, eu não vou romper mais um dia. Eu não vou insistir naquilo que eu ouvi de Deus, que Ele quer de mim esse mês inteiro. É um dia que a pessoa para, é o segundo, o terceiro, ela se acostuma, daqui a pouco ela se convence, não, era isso mesmo. Tinha que ser assim mesmo. Só que não há nada tão ruim que não possa piora. Está aí o exemplo do pessoal da comunidade. Está o exemplo. Tem gente que hoje, quando terminar esse culto, só vai lembrar dessa palavra, esmaga-sapo. E é bom. Para a pessoa pensar, meu Deus do céu, é verdade, será que eu não estou fazendo isso com a minha vida, apesar de eu não morar naquele lugar, de eu não estar numa situação tão grave, caótica, mas será que eu não estou fazendo isso também? Quantas coisas que se eu tivesse pego há um mês atrás, há um ano atrás, há tanto tempo atrás, estivesse firme, hoje meu resultado seria outro, minha vida seria outra, minha condição seria outra. Quantas coisas que eu fui tocado pelo Espírito Santo quando eu estava num culto e aquilo foi, sabe, aquele fogo acendeu dentro de mim, isso aqui é para mim, eu devo pegar agora, eu devo entrar por esse portal, olha, essa palavra que foi declarada agora, eu devo repeti-la e fazê-la uma lei na minha vida. Olha, esse passo aqui que eu estou sendo impulsionado aqui a dar, eu vou dar esse passo, porque esse é um passo que eu devo dar, é a jornada que Deus quer que eu trace. Mas às vezes ainda vencido pela timidez, vencido pela preguiça, preso ainda a uma imagem. Mas qual imagem? Às vezes aquela imagem que eu não quero dar, né, aquela satisfação moral, porque tem coisas que se você faz diferente, você acaba tendo que reconhecer que não estava tão bom quanto você dizia que estava, que a tua vida não estava certa, que você estava no erro, que algumas coisas não eram como pareciam. Tem gente que se prende a isso ainda. Mas se eu fizer isso agora? Tem gente que é chamada, é tocada. Olha, faz isso, dê esse passo de fé, faz tal coisa. Tem aquela oportunidade, a pessoa dela pegar, dela sair do lugar, dela ir no altar, dela pedir uma oração, dela receber uma palavra profética para ela, dela fazer algo num lugar, dela fazer uma unção, dela fazer uma declaração poderosa. Mas quantos que ainda estão permitindo que coisas, que pessoas, que lugares, que circunstâncias lhe conduza, lhe breque, lhe freie, lhe impeça, e não o Espírito Santo? Aqui no Salmo 106, versículo 9, está escrito assim: repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano.
Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Que se eu ler na Almeida, está no 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. O que está falando aqui em resumo? Deus foi conduzindo, guiando, livrando, cuidando, alimentando, abençoando o povo de Israel. E foi uma escalada de cuidados e milagres. Uma escalada, desde do Egito. As pragas que aquele povo viu. Mas viu acontecer com os egípcios. Enquanto eles, ali, protegidos, cuidados. Depois aquela última, a mais terrível de todas, a praga dos primogênitos, em que a Bíblia diz que enquanto você ouvia gemidos, gritos de pavor e de terror em todo o Egito, da casa, do palácio, do faraó, até a Bíblia diz, até o calabouço, a prisão, no lugar onde os israelitas moravam, o que está escrito, gente? Não se ouvia nem um latido de um cachorro, nem um cachorro perdeu o filhote. Olha o cuidado de Deus, hein? Aí aquele povo sai do Egito, rico, não saiu de mãos abanando, não saiu só dando tchau, não, saíram de mãos cheias. Aí aquele povo vê o cuidado de Deus, o calor que não consumia aquele povo, o frio que não castigava aquele povo à noite, comida não faltava nutriente, não faltou roupa, porque a roupa que eles tinham foi uma roupa permanente, não desgastava, os calçados deles não desgastavam, não lhes faltava nada. Eles começaram a ver a mão de Deus. Depois o que faltava lá do faraó e dos egípcios, o Senhor deu grande livramento, fazendo com que o mar vermelho os engolisse. Porém, o povo de Israel passou como se estivesse passando pelo deserto, pisando na areia em terra seca. Está escrito. Só que aí esse povo se acostumou com o que Deus tinha feito. E esse povo se esqueceu que fora Deus quem tinha feito. Sabe quando a pessoa começa a viver, ela sai do sufoco, ela sai de uma situação que tirou muito dela, que fez ela sufocar, fez ela ficar tensa, ficar preocupada demais, e aí ela, passou, sai disso, vivi o que eu tinha que viver. Ela sai, só que ela esquece, e ela começa a viver como se Deus não existisse, porque ela não se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Que a pessoa, ela trocar o estilo de vida dela, sem perceber, tem gente que troca o estilo de vida. A problemática da vida leva ela a depender de Deus, a orar, a buscar, a pedir, a esperar, diga esperar, resposta de Deus. Porque tem gente que chega a um ponto da vida que a pessoa, não faço nada se Deus não me falar, se Deus não me responder, se Deus não confirmar, se Deus não me mostrar. Só que aí a vida dela vai encaixando, vai caminhando, ela vai tendo outra vida, uma outra condição, ela relaxa. Ela esquece. E aí como está escrito, não esperaram para saber o seu plano, o seu que estava escrito aqui é o plano de Deus. Voltaram a viver uma vida como se Deus não existisse. Sabe aquela expressão que a bispa usa às vezes, que ela fala assim, às vezes Deus promove algumas pessoas para a própria destruição delas. Que é o que está escrito aqui que aconteceu. Eles começaram a ter desejos, apenas desejos
carnais, seculares, e quiseram isso. Mas esses desejos foram para a própria destruição deles. O que Deus foi permitindo e fazendo, depois acabou sendo para a destruição deles. Porque eles não dependiam mais de Deus. Eles viviam para comer. Eles viviam para ter algumas experiências físicas, visíveis, palpáveis. E eles foram se afastando de Deus, até que aquele povo foi ficando e morrendo no deserto. Qual deve ser a nossa postura? A de quem é guiado pelo Espírito de Deus. A de quem sempre está contando, esperando pelo sobrenatural. Que sabe que Deus está com ele, mas para isso, se Deus está comigo, só Deus vai fazer o que eu quero? Ou eu tenho que fazer o que Ele quer? Não dá para uma pessoa dizer que está com Deus, que crê em Deus, e ela nunca faz a vontade de Deus. Não é falando, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu amo a Deus, Deus me ama. Não é assim que a gente traz e mantém a presença de Deus na nossa vida. Mas é acreditando em cada palavra que Ele fala, e a gente volta, a palavra de ordem é unção. É trocar obras, trocar decisões que eu tomaria baseado na minha inteligência, baseado nos apoios que eu tenho, baseado em recursos, e depender de Deus. Buscar respostas de Deus e seguir as respostas de Deus. Aqui no Provérbio 3:5 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha isso aqui, reconheça o Senhor em quantos caminhos? Em quais? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso aqui foi, talvez, se a gente tivesse que listar a tirada que o Josafá teve, que fez a diferença. Foi essa aqui. O homem não foi o cara, ele não se colocou ali como um comandante, ele não foi autossuficiente, ele não estava ali preocupado com vaidade, com glória. Deixa eu fazer algo que depois vai ficar o meu nome para a história. Deixa eu tomar uma decisão aqui agora, que depois, se der errado, já ia dar mesmo. Mas se der certo, eu vou entrar para a história. O Josafá foi humilde. Senhor, diante de todo mundo ali, todo mundo com ele vendo, todo mundo em jejum junto com ele. O que ele falou? Senhor, eu já sei o que fazer já. Eu só estou aqui para acompanhar esse povo. Eu só estou aqui para ser uma presença aqui de peso. Mas eu já sei, Senhor. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Senhor, nós não sabemos, isso eu me incluo nisso. Nós não sabemos, Senhor, de verdade, nós não sabemos o que fazer. Se o Senhor falar, o que você vai fazer? Não sei. O que você deve fazer? Não sei. O que é melhor fazer? Não sei. Mas, aqui humildemente, Senhor, os meus olhos se voltam para Ti. O que está escrito aqui? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Esse é o mês de tem coisa, ó o teste. Ó o teste, ó. Tem coisas que você já está vivendo e algumas você ainda vai entrar nelas, tá? Então já se prepara para esses momentos que ainda não entrou neles. Tem coisas que você está vivendo ou vai viver que você até tem conhecimento, que você até tem, usar as palavras que as pessoas gostam, né? Expertise, know-how, você tem experiência, conhecimento de causa,
Mas o teste vai ser exatamente esse. O que o Senhor quer de mim aqui nisso? Qual a postura que o Senhor quer de mim? De que maneira o Senhor quer que a minha fé seja manifestada? Porque aí você está colocando, não vai ser eu, vai ser a unção do Senhor. Não vai ser a capacidade, a experiência adquirida ao longo dos anos. Vai ser o poder do Senhor. Não vai ser pela a minha capacidade humana, vai ser pelo Espírito. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. O que quer dizer que até a sua parte física, material, terá uma sustentação que não vai ser comum, que não vai ser normal, que você até nisso, até em coisas extremamente naturais e rotineiras, você vai ver diferença. Mas você só vai ver a diferença se for conduzido pelo Espírito Santo. Se fizer de acordo com a vontade de Deus. De não mais repetir as mesmas obras. Sabe, de não chegar diante das situações, das pessoas, do mesmo jeito. Mas agora entregar, como está escrito lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Mas eu não tenho que fazer minha parte? Você está fazendo. Uma pessoa, para ela confiar em Deus nesse nível, quer dizer, ela já está fazendo a parte dela. E ela precisa agora confiar em Deus, porque tem coisas que Deus não quer que seja como sempre foram. Normais, comuns. Deus quer que seja pelo poder dele, pela mão dele, pela obra dele, igual foi a batalha de Jerusalém e de Judá contra aqueles 3 inimigos, os amonitas, moabitas e os meunitas. Deus não podia ter falado? Pega e afia a espada de vocês. Vai lá, ó, tem tal árvore, tem um cedro do Líbano. Façam flechas, façam arcos. Ó, cavem cisternas como emboscadas. Não. Vocês vão se preparar para louvar o Senhor, o Deus de Israel. Vocês vão descer para o lugar da batalha, mas vocês não vão lutar, mas vocês vão ver a vitória de vocês. E o povo teve que acreditar que aquele seria o jeito que eles teriam vitória. Eles acreditaram? Sim. Eles tiveram vitória? Sim. A mesma coisa é conosco. Eu acreditar. E não é colocar, sabe, é meio a meio. Não, não. Eu estou aqui para fazer a minha parte, que é confiar no Senhor. É dar a Deus a condição que eu ainda não dei. Se tem uma área da minha vida que eu ainda estou conduzindo de forma racional, de forma humana, e a palavra está insistindo comigo, coloca nas mãos de Deus. Coloca. A palavra está dizendo para mim, confia em Deus nisso aqui. Não, não é daquele jeito que você imaginou, não é com aquele planejamento, não é fazendo conta, não é esperando que as coisas se encaixem para aí então você tomar uma decisão em cima delas encaixadas, como se você tivesse já esperando algo pré-moldado para colocar em cima a sua construção. Não. O nosso alicerce, ele é espiritual, ele é feito em Deus, e em cima do nosso alicerce em Deus é que nós vamos fazer edificações assim maravilhosas. É em Deus. É pela fé. Tem coisa que não vai ser natural. Ah, mas que do jeito que as coisas se desenham, pode crer em Deus que vai ser sobrenatural. Tem gente que passou 11 meses esse ano, trocando muitas vezes o sobrenatural por um pouquinho natural que aparecia. Não, 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 isso aqui é seguro. Não, não, isso aqui pelo menos está garantido. Não, não, deixa eu fazer isso aqui, pelo menos isso. Para com essa expressão de pelo menos.
Não vai pelo menos, vai pelo mais. Está entendendo? Não vai pelo menos, vai pelo mais. Em Deus você recebe mais, você vive mais, você tem mais. Ah, mas pelo menos... Não. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Espírito Santo está me conduzindo? Será que eu estou vivendo da forma que o povo de Israel, que a gente acabou de ler, estava vivendo já? Esquecendo que eu cheguei em alguns lugares, que eu cheguei em algumas posições, só graças a Deus, que não fui eu, foi Deus que me trouxe, foi Deus que me colocou, foi Deus que me promoveu, foi Deus que me livrou, foi Deus que me curou, foi Deus que colocou nas minhas mãos, e agora eu vivo como se fosse eu. Quem tiver com aquele pensamento, que será mesmo que foi Deus? Será que não teria acontecido de qualquer jeito? Nem um segundo, nem um pensamento a mais alimente isso. Porque esse é o tipo de pensamento que começa assim e termina com a pessoa sendo engolida pela areia. Está entendendo? A pessoa, ela sucumbe. E é uma tentação. Tem gente que vem sendo tentado. Mas será que não fui eu mesmo? Será que já não iria acontecer tal coisa em tal época da minha vida? Não iria acontecer de qualquer jeito, que seria uma sequência, seria natural? Não. Não faz como o povo que passou pelo Mar Vermelho, que comeu algo especial, que tinha um cuidado de Deus sobre a saúde, sobre a vida, os animais, os filhos, na saída do Egito, na permanência no calor e no frio. E depois começou a viver como se nada daquilo fosse sobrenatural. Quando você tem o olhar certo, o olhar da fé, o olhar da gratidão, você vai ver coisas sobrenaturais, desde as minúsculas até as maiores. E isso fortalece a sua fé. Isso te leva para Deus, isso faz você se voltar para Deus. E esse é o momento da gente se voltar para Deus. De estar vivendo e ser guiado pelo Espírito Santo. De não ficar tentando ser a pessoa, a gente tem que saber discernir os tempos. Interpretar qual o tempo da nossa vida. E não ser o esperto, sabe? Deixa eu ver o que está acontecendo aí fora para eu tomar uma decisão baseada no que eu estou vendo. Não, eu preciso tomar uma decisão baseada no que Deus está falando. Então, a gente tem vários exemplos. A gente tem Noemi e Boaz. Ambos estavam e viviam em Belém. Veio uma crise agressiva em Belém. Elimeleque, marido da Noemi, Malom e Quilion, a família, olharam e viram, esse tempo aqui agora é de crise, de fome, agora esse aqui não é o lugar para a gente ficar, porque aqui vai faltar tudo. O que eles fizeram? Vamos para Moabe. Foram. Boaz não foi. Aí você entende o que é discernir o tempo. Mas não tinha crise também onde Boaz morava? Tinha ou não tinha? Eles eram parentes, tá? Não ficou feia a coisa lá também para o Boaz? Ficou ou não ficou? Por que ele não saiu? Por quê? Porque ele estava esperando Deus mandar ele sair. Deus mandou ele sair? Ele discerniu o tempo. Como é que eu discerno o tempo quando Deus fica em silêncio? Se Deus está em silêncio, quer dizer que não é para mudar. É ou não é verdade? Só que às vezes eu faço tanto barulho, eu não vou fazer isso agora porque vai ficar ruim para todos nós, né? Mas se eu for ali naquela parede ali, principalmente onde tiver um canto, eu gritar, a minha voz vai voltar para mim. Vai ou não vai? Você acredita nisso? Vamos nos poupar? Vamos ou não? Acredita mesmo? Então, imagina a cena. Se eu for lá e gritar na parede para mim, o que acontece? A minha voz ecoa, né? Volta. Tem gente que está fazendo isso. E sabe o que a pessoa é capaz de falar? Olha, tem gente que já sabe, né? A pessoa, ela está fazendo, ela quer tanto, e ela cria esses meios na carne, que ela gera esse barulho,
E ela escuta a voz de quem que ela escuta? De quem que é a voz que ela escuta? Dela. E ela é capaz de colocar na conta de Deus. Deus falou. Na Bíblia a gente não vê isso, né? Parece que o povo tinha mais temor, igual quando a Sara falou para o Abraão, né? Ela não falou Deus mandou, mas ela falou, já que Deus não me deixa ter filhos, toma minha serva. Ah, eu quero, então eu não acredito, então vai assim. Cuidado para que você não esteja fazendo tanto barulho, querendo tanto uma coisa, que isso não está nem cabendo em você, está transbordando, que o que está sendo derramado aí da sua carne, você está achando que é Deus. Quando Deus não falou. Então vamos aprender a discernir os tempos. Deus não mandou sair de Belém, mas a família do Elimeleque saiu e se deu mal. Deus não mandou sair de Belém, e Boaz não saiu, e ele ficou bem. Ele prosperou. O tempo de crise, de fome, de seca, passou. O Boaz não passou. O Boaz cresceu. Está entendendo? Então, se a gente para aqui agora, só nesse momento, com esse exemplo, vamos ter um momento agora, momento sinceridade. Será que eu não perdi alguns tempos da minha vida? E humildade também, por eu ter feito isso aqui, que a Noemi fez. Por eu ter quisto tanto algo que eu gerei algo na carne. Eu fiz uma mudança que Deus não mandou fazer. Eu não dei ouvidos à voz do Espírito. Eu ouvi a minha vontade. Eu observei a situação e eu tive medo, e o medo me conduziu. Eu tinha a voz de Jesus, igual Pedro quando saiu do barco, que ele perguntou, se é o Senhor mesmo, que eu não vejo o Senhor, mas eu posso escutar, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor por sobre as águas. Jesus disse, venha. Ele reconheceu a voz de Jesus, e ó, aí ele lembrou, percebeu, tem um vento aqui. Começou? Ó, por um tempo, ele estava concentrado no que Jesus tinha falado. Em nenhum momento fala que ele viu Jesus. Mas enquanto ele creu na voz que ele ouviu, ele ficou na superfície das águas. Quando ele tirou a fé dele, o foco dele, que se a gente trocar a palavra fé por foco aqui agora, vai dar na mesma. E ele começou a constatar, né, o que estava acontecendo ali, aí ele se tornou um com a situação que estava acontecendo ali. Aí ele se tornou um comum, um natural, e passou a afundar. Que é o que nós estamos falando. Tem gente aqui que está repetindo o esmaga-sapo porque está ignorando a unção, o sobrenatural, a palavra de Deus. Às vezes, por um tempo, teve fé, teve obras de fé, teve passos de fé, teve reações de fé, recebi a notícia e já, em nome de Jesus, eu rejeito isso, eu não repito, eu me nego a repetir essa expressão. Todo mundo indo por um lado, a pessoa parando, Senhor, o que o Senhor tem comigo? E o silêncio de Deus fazia a pessoa, opa, Deus não mandou sair, eu não vou sair igual Isaac. Lembra do Isaac? Naquele tempo em que a terra que ele estava seca também, todo mundo que plantava semente perdia. Deus não mandou ele sair, o que ele fez? Ficou. As pessoas estão buscando agora, todo mundo quer saber algo do futuro, para saber o que eu faço. Ah, eu vou assistir um vídeo, eu vou comprar uma revista, eu quero uma informação privilegiada. Se atenha ao presente, o que Deus está te falando no presente vai determinar o seu futuro. Não o que Deus vai falar, o que Ele já está falando. Dê ouvidos a Deus.
Não ouça os teus sentimentos, porque às vezes teus sentimentos gritam e te enganam. Não vai pelo fluxo. Mas está todo mundo fazendo. Deixa todo mundo fazer. Deixa todo mundo falar. Deixa todo mundo migrar. Deixa todo mundo aceitar. Dê ouvidos a Deus. Às vezes você precisa se separar, literalmente. Não é fugir igual Elias. Se separar, às vezes, a gente precisa da igreja, a gente precisa do culto, a gente precisa da unção, a unção do azeite, a gente precisa do clamor, mas cada um precisa de um momento também com Deus. Um momento que você separa, tira para você ouvir Deus, falar com Deus, buscar a Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Esses dias atrás aí teve um dia que inexplicavelmente, você vê como está escrito que a Bíblia diz que Deus te dá o favor e o favor te projeta. Comigo é um negócio raríssimo, é quase que um eclipse. É coisa dessa periodicidade na minha vida, tipo mais de ano para acontecer uma coisa dessa. É raro. Um desses dias, dia normal, dia de cansaço, de trabalhar, de ficar cansado, chegou na hora de dormir, deitei, e eu durmo bem, quando eu deito, eu durmo. Deitei, esquece. Eu falo para minha mulher, que se tiver que falar comigo, fala enquanto você me vê de olho aberto. Né? Não fica do lado ali não, esperando que eu te responda, né? Até para não ficar ofendida depois, né? Sabe aquela coisa, a pessoa está falando 15 minutos com você, então, o que você acha? E aquele nunca mais tem resposta, né? Eu falo, pergunta se eu estou acordado. Enfim, nesse dia eu deitei e deu os 10 minutos que não passa disso para eu dormir nada, 15 minutos nada, 20 minutos nada, 30 minutos nada, 40 minutos nada. Resumindo, chegou um determinado horário, eu falei, opa, Deus está querendo alguma coisa. Aí levantei, enfim, e fui orar, e orei, clamei, aí você lembra, né? Tem um caderno que eu anoto algumas coisas, alguns pedidos, e anota, e fala, e ora, e tal, e ora por isso, e ora pela igreja, e tal. Aí voltei para a cama, falei, agora eu vou dormir. De novo, a mesma coisa. 10, 15, 20, 30, 40 minutos. E aí começa a dar aquele desespero, né? No meu caso, porque eu tenho culto às 7 da manhã. Eu tinha um culto às 7 da manhã. E a hora que eu vi o horário, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu preciso dormir. Me ajuda muito. Eu preciso. Tem algumas horas eu preciso. Algumas, pelo menos, eu preciso. E foi tal. E aí só que eu não estava cansado. Eu deitei cansado. Você fala, mas cochilou. Eu não cochilei. Quando eu cochilo, eu sei. Peguei e falei, eu já orei, já fiz isso. Falei, vamos ver se tem alguma coisa acontecendo na igreja. Fui olhar a câmera e de novo, vai, anda nos mesmos lugares. Até que eu falei, peraí. Falei, é Samuel. É Samuel, tem coisa que Deus está chamando e eu não estou entendendo. Deus não quer que eu ore, que eu fale, Deus quer falar. Então tá bom, Senhor, eu vou parar, eu vou ouvir só. E sabe quando você para tudo? E aí eu vou dizer para você, a madrugada é o horário. Porque a madrugada não tem WhatsApp, celular, não tem nenhum som, sabe? Sabe aquela coisa assim que não tem nada, não tem ninguém que você vai cruzar, que tem perigo, ou criança, ou adulto, aquela coisa. Você para, então, Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor. Fala. Como disse o Samuel, não tem uma espiritualidade aqui assim, meu Deus, eu sou espiritual. Não. O que o Eli, o Eli já, o caído, o Samuel lá, aquela coisa, lembra? Ele não dormia, né? E ouvia uma voz achando que era de Eli, até que o Eli falou para ele assim, quando você ouvir de novo, fala assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Foi o que eu fiz. E aí você começa a ter percepções.
Ó, isso aqui precisa ser tratado. Ó, isso aqui precisa ser ajustado. Isso aqui precisa ser cedido. Isso aqui precisa ter ousadia. Você vai ouvindo, você vai permitindo, né? Porque não é que Deus não pode falar, mas às vezes Ele está falando e você está tão ocupado com tantas coisas e tantas coisas, que você não está percebendo que aquele momento de ouvir, saber o que fazer, é o momento que você precisa viver. Às vezes Deus fala pela palavra, num culto, numa mensagem. Às vezes Deus fala conosco no louvor. Você escuta uma frase, às vezes, do louvor, que você fala, é isso aí, é isso que está faltando. É isso aí, é nisso que eu tenho que colocar minha força. Mas às vezes você precisa ficar em silêncio também, sozinho. Sabe, naquela fé de que Deus, sim, vai falar comigo. E o que Ele falar vai ser lei para mim. Eu vou fazer. Eu vou atender. Se for uma direção de mudança, eu vou mudar, porque eu quero mudança. Então, eu preciso estar aberto e disposto a mudar para receber mudança. Então, isso é você ser guiado pelo Espírito Santo. Mas também não é só ouvir e ouvir depois, vida que segue. Não, ouviu, atendeu. Ouviu, tem coisas que você ouve que são desagradáveis. Isso aqui não está bom. Como tem coisa que você percebe Deus falando, ó, é isso aí mesmo. Você não está errado, continua. Eu estou me agradando disso. Mas você vai ter que fazer mais, vai ter que continuar. Né? Tem coisas que demorou para chegar onde chegou. Agora, você vai ter um preço, você vai ter um processo. E aí você segue, aí nem importa mais o sono. Aí você nem mais está preocupado em dormir. Aí você acorda, você passa o dia como se tivesse dormido a noite inteira. Porque aí eu posso falar para você, nesse ponto, a noite em claro, assim, não dormir com nada, zero. E o dia inteiro não tem um momento assim de... Sabe aquele momento, às vezes, quando você não dorme, que dá aquela baixa? E aí você tem a confirmação. Era Deus. Não foi insônia, não foi um problema, era Deus. E se não fosse assim, particularmente falando, na fase, nesses dias, eu não teria parado daquele jeito, feito daquele jeito, agido daquele jeito. Não. Tem coisa que Deus às vezes coloca um freio na gente. E Ele coloca um freio porque é necessário. Um freio assim, ó, não, eu quero desse jeito, eu quero nessa qualidade. Eu quero que seja assim. E aí você diz para Deus, tá bom, Senhor, vai ser assim. Aí segue. Aí flui. Aí cresce. É ser guiado. Não tenha aquela... A palavra seria presunção. A vaidade de não, eu vou conduzir, eu vou guiar. É o Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer mesmo, me guia, me conduz. Que eu não tenha nem o crédito disso aqui, que eu faça parte. Que eu viva essa glória, que eu receba essa unção. Que julgos, cadeias, prisões e correntes sejam despedaçadas. E que eu esteja no meio de tudo isso. Vivendo, vendo, vivenciando e glorificando o teu nome. Deus quer e está chamando pessoas que sejam guiadas pelo Espírito Santo. Não por sentimentos, não pelos fluxos das pessoas, dos movimentos, não pelas notícias que estão correndo e cada dia mais elas reverberam no mundo. Deus não quer pessoas aí tensas como sempre foram, repetindo os mesmos comportamentos que sempre tiveram, dependendo de si mesmas, do seu próprio entendimento, mas dependendo dele. Porque ele vai conduzir, ele vai dar livramento, ele vai dar vitória, e ele vai operar milagres de mudanças, como nós temos orado, pedido, e então vamos receber em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.
Pega o seu propósito e coloca ele no seu coração. E como você ouviu, tem coisas que num culto você recebe. Tem coisas que você recebe no louvor, tem coisas que você recebe na oração, junto com todo mundo. E tem coisas que você vai receber sozinho. Inequivocadamente, Deus está chamando cada um aqui para uma intimidade que ainda não tinha com Deus. Deus está chamando todo mundo, não tem exceção nessa palavra, para um nível em que nós não estávamos ainda. Um nível que alguns ainda não viviam. Que nível? O nível de intimidade com Deus. O nível de sensibilidade para ouvir Deus. Esse é o propósito que tem gente que vai ser ofendido e não vai se ofender. Tem gente que vai passar por situações piores do que já passou e não vai sentir tanto como sentiu antes. Tem gente que vai viver traições, decepções e não vai se ver decepcionado e triste como já esteve. Você vai falar, por quê? Porque ao ponto que a nossa sensibilidade com Deus aumenta, a gente perde sensibilidade com pessoas que tiveram esse poder sobre nós. Ao ponto que a sua sensibilidade com Deus, ela aumenta, naturalmente, isso já é automático, algumas pessoas perdem esse poder de te deixar feliz ou triste. O poder de te fazer dar um sorriso ou chorar. Porque uma vez, igual aquela música que a gente canta, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Tem experiências que você tem que você não quer viver depois abaixo daquilo mais não. Se você acha que algumas experiências físicas, uma vez vivida, você não quer viver nada, você não quer ter nada abaixo daquilo, as espirituais, elas são muito mais intensas e valem muito mais a pena. Essas têm que ser os nossos alvos, as espirituais. As experiências em que nós ouvimos a voz de Deus. Tem coisa que Deus, quando fala, você sabe, só pode ser Deus. Aquele que sonda, não as entranhas do meu organismo, mas que sabe até aqueles pensamentos miúdos do meu coração. Só Deus poderia trazer algumas coisas aqui. Só Deus poderia me fazer agora pensar isso. Olhar para isso com esse olhar, com essa visão. Só Deus tem esse poder para me fazer parar quando há uma demanda, uma vontade, um desejo, e eu entender, o melhor é parar nisso aqui, não é seguir, porque Deus não está nisso. Se eu seguir, eu vou quebrar a cara, eu vou perder tudo que eu colocar aqui, eu vou perder o tempo, eu vou perder as pessoas que eu envolver nesse projeto, eu vou perder o dinheiro que eu gastar. Então eu paro, Senhor. Quando Deus falou para o Abraão, faz agora o que a tua mulher está dizendo, que agora ela está com sensatez. O Ismael não é para ficar na tua casa. Aquilo foi duro, aquilo foi lamentável. A Bíblia diz, por se tratar de um filho seu, Abraão ficou bastante abatido. Mas ele sabia. Deus colocou um limite nisso aqui. Eu vou para frente? Não. Deus não está nisso. Como quantas vezes que tudo que você precisa que Deus te fale, continua. Você não tem um motivo para continuar fora de mim. Mas todos que você precisa, eu te dou. Continua. E esses são todos os motivos que a gente precisa para continuar algo. Deus falar, continua. Você pode ter oposição de um lado, você pode ter falta de material de outro, você pode ter falta de vontade de outro, mas se Deus falar, continua, você tem o que você precisa. Continua, segue. Vai. Põe força nisso, investe nisso. Se debruça sobre isso que você vai ver.
mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar. Aliás, o fato de você estar ouvindo continua, já é bênção. Porque quantas vezes que o que a gente precisa é só de uma palavra de Deus. É só da confirmação de saber que Deus está naquilo. Que Deus tem aquilo conosco, que aquilo veio de Deus. Que aquilo é o Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez, por essa noite, por esse dia de propósito, por mais, meu Pai, um clamor em que nós estamos aqui, podemos apresentar ao Senhor a nossa vida. Eu não tenho dúvida, meu Deus, de que estar aqui, meu Pai, agrada o Senhor, de que orar ao Senhor, meu Pai, agrada o Senhor, de que mais um dia, meu Pai, de insistência, mais um dia, meu Deus, de vitória, mais um dia, meu Pai, vencendo obstáculos, desafios, cansaço, falta de vontade, o tempo, o clima, é agradável ao Senhor. E eu oro agora para que venha do Senhor confirmação para cada um de nós. E eu peço respostas para as orações. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, derramar da tua unção. Eu peço que aqueles, meu Deus, que ainda não sabem discernir o tempo, que aprendam, que tenham, meu Deus, revelação do Senhor. Que entendam, meu Pai, aquilo que ainda não entendiam, que tenham sensibilidade para a voz do Senhor, para aquilo que o Senhor fala, que tenham sensibilidade para aquilo que o Senhor determina, que tenham, meu Deus, sensibilidade para aquilo que o Senhor declarou, para aquilo que a Tua Palavra nos orienta, nos diz, para aquilo que a Tua Palavra já colocou para nós, meu Deus, um limite também, porque o Senhor não fala só vai, continua, siga, mas o Senhor às vezes fala para, recua, retroceda, eu não entrei nisso e você não vai estar bem nisso. Eu peço, meu Deus, que com cada um de nós, o Senhor venha, meu Pai, trazer confirmação. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer mudança. Que o Senhor venha responder orações. Que o Senhor dê vitória. Que o Senhor honre, meu Deus, cada dia de propósito cumprido. Que o Senhor atenda, meu Pai, a cada um, meu Deus, que tem se voltado para o Senhor, porque o Senhor é quem diz, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Eis-nos aqui, meu Deus, nos voltando para o Senhor, e buscando o Senhor, e pagando o preço que o Senhor determinou que pagássemos, o preço da fé, o preço da oração, o preço do jejum, o preço da insistência, o preço da perseverança, o preço, meu Pai, de dar cada passo ao seu dia. Que o Senhor abençoe o teu povo. Eu declaro, meu Deus, que mudanças venham, que atinjam essa pessoa, que alcancem ela, que o Senhor, meu Deus, dê livramentos, que o Senhor, meu Pai, dê vitórias, que o Senhor, meu Pai, venha promover, que o Senhor venha abençoar, que as janelas e as comportas do céu sejam abertas, que vitórias, como, meu Pai, a dos amonitas, dos moabitas e dos meunitas, que o Senhor deu a Judá e Jerusalém, também, meu Pai, sejam dadas a nós, que coisas que nós hoje não sabemos o que fazer, como fazer, mas temos a humildade e a fé para nos voltarmos para o Senhor, que o Senhor, meu Pai, nos dê vitória, que o Senhor nos dê livramento, diante, meu Pai, de situações, problemas e inimigos, que não temos, meu Pai, como nos mover, e eu tomo posse de vitória, eu tomo posse, meu Deus, de cura, para enfermidades que não tem jeito, que não tem tratamento, eu tomo posse, meu Deus, de alívio de dores, eu tomo posse, meu Deus, de pessoas, meu Pai, que creem e que têm dado passos pela fé, sejam, meu Pai, levantadas, uma improvável que seja levantada em meio a prováveis, a preparados, a pessoas, meu Deus, que tinham tudo para viver e não viveram, porque o teu servo, a tua serva creu, deu ao Senhor condições, esperou no Senhor, confiou no Senhor, e eu declaro que seja honrado, promovido, abençoado,
abençoado, prosperado, que veja a tua glória. Levanta, meu Deus, e honra. Eu declaro o cumprimento da palavra profética de que filhos, parentes e familiares serão tirados da fazenda dos porcos e voltarão para a casa do Pai, que estarão na casa do Pai, meu Deus, e terão o seu lugar na casa do Pai. Salva a nossa família, Senhor. Eu declaro, meu Deus, que pessoas que já chegaram, meu Pai, não acreditar, que tenham ao seu lado esse familiar na virada do ano, aquela pessoa mais improvável que esteja junto com ela na igreja, louvando o nome do Senhor, cultuando o Senhor, adorando o Senhor, meu Pai, na virada desse ano, que o Senhor traga, que o Senhor troque corações, que o Senhor quebrante corações, que o Senhor tire a cegueira, que o Senhor jogue por terra, meu Pai, venha despedaçar os jugos que estavam nessa família, e que a nossa casa seja salva. Nos abençoa, meu Deus, abençoa a nossa vida. Cada área, meu Pai, da nossa vida nós entregamos nas Tuas mãos. Nossa condição espiritual, que a cada dia tenhamos revelação, que a nossa sensibilidade à Tua voz só aumente, e que venhamos perceber a cada mover do Senhor e aproveitar e entrar em cada mover e não deixar, meu Pai, portas e portais se fecharem antes que nós os aproveitemos, meu Deus, e façamos parte deles. Eu declaro, Senhor, nos inclua em cada um dos Teus planos, nos coloque em cada um dos Teus planos, para que a nossa vida, meu Deus, seja segundo a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo nos guie em cada atitude, em cada pensamento, em cada passo, em cada palavra, em cada ação, em cada reação. Coloque a mão na sua cabeça agora e peça: Senhor, eu quero ouvir, aqui na minha mente, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero perceber quando é o Senhor que está falando. Eu quero visão, meu Deus, espiritual. Eu quero, meu Pai, que acima da capacidade, da inteligência que eu tenha discernimento. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço discernimento. Nos dá discernimento, meu Deus, e visão espiritual, para que, meu Pai, tenhamos a condição de perceber cada mover do Senhor, meu Pai, aproveitar cada um, que tenhamos discernimento de espíritos, que o Senhor nos dê inteligência, que a inteligência que tenhamos seja do Senhor, não seja para rivalizar, não seja uma comparação, não seja, meu Pai, por interesses materiais, não seja, meu Pai, apenas para coisas materiais, supérfluas, mas que seja, meu Pai, para cumprir com propósitos Teus. Nos ajuda. Como disse o Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então nos ajuda, nos conduza, nos orienta. Usa, meu Pai, as nossas mãos, para que o que fizermos tenha unção, que venhamos, meu Deus, realizar proezas, que venhamos colocar as nossas mãos e vermos a fluidez, coisas sendo desamarradas, o Senhor podendo usar as nossas mãos para levantar, promover, para consertar, para abençoar, para fazer, meu Pai, árvores infrutíferas frutificarem. Eu declaro unção por meio de nós, a unção de capacitação, a unção de Bezalel, a unção da humildade, como Josafá, que não se preocupou com créditos, mas viveu, meu Pai, participou, fez parte, desfrutou, usufruiu. Eu declaro essa unção de sabedoria, que o Senhor nos dê unção de sabedoria, que o Senhor nos fortaleça, e que cada um aqui, meu Deus, seja tomado pelo espírito de coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia. Que o espírito da intimidação nunca mais tenha poder sobre o Teu povo, mas que cada um seja fortalecido, renovado. Declare que você está sendo renovado pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu declaro renovo, meu Deus, sobre a vida do Teu povo. Que para esse culto, que para esse passo de fé, que para essa oração de fé, o Senhor, meu Deus, esteja agora entregando renovo para cada um de nós, e que venhamos, meu Deus, agir de acordo com esse renovo, com essa unção, com essa força, e com esse poder que o Senhor nos dá.
Eu concordo com a mudança na vida do teu povo. Eu concordo com prosperidade. Eu concordo com família salva. Eu concordo com cura. Eu concordo com libertação. Eu concordo com livramentos. Eu concordo com vitórias. Eu concordo com mudanças esse ano de 2024. E o teu povo não levando nenhuma daquelas 3 coisas que declarou que não levaria. Eu concordo, meu Pai, com cada uma dessas mudanças. E eu ligo aqui na terra para serem ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.